Entre as décadas de 1930 e 1940, o Brasil viveu o auge dos cassinos. Nesse período, o país viu pipocar mais de 70 casas de apostas. Do Rio, capital da República, à pequena São Lourenço, no sul de Minas. Nos grandes salões dessas casas, homens e mulheres em trajes formais arriscavam a sorte puxando a orelha do valete ou suando com a marcha decrescente da esfera na roleta. Mas as atrações dos cassinos não se limitavam à jogatina. Eram também grandes centros de entretenimento. Os apostadores podiam jantar nos restaurantes 5 estrelas, dançar no salão de baile ao som de grandes orquestras, tomar umas e outras no piano bar, assistir a shows com artistas internacionais e nacionais, e tudo na Vasca. Até que no dia 30 de abril de 1946, 3 meses depois de assumir a presidência, o general Eurico Gaspar Dutra ordenou o fim dos jogos de azar e acabou com a festa. 77 anos depois, a volta da legalização dos jogos de azar está em discussão no Senado. E nós do Quinto Elemento estamos apostando que o assunto dá jogo. Como aprendemos com Pinóquio lá na Ilha dos Prazeres, toda festa tem um preço. E às vezes bem caro. Quem vai pagar esse preço? Quem vai tomar conta da banca? Vale o risco? Façam suas apostas. Com vocês para discutir o assunto, aqui é a nossa mesa que quebra a banca sempre. Felipe, Bola 7, Trielli, Carlos de Freitas. Vermelho 27. Vermelho 27, que é um tango. Tango. E o nosso valete, mais fofo da internet. Galera. Vamos falar sobre a jogatina. A jogatina, o carteado. Pronto? Acabou o jogo? Não, fala. Não, desliga o seu negócio. Desliga. É que você está começando agora, né? É, a primeira vez. Eu não Então, sabia. Tava Ele ligado? tá jogando pôquer online. Tava. Eu Tava acabei ganhando, de descobrir que perdi a telecena de São João. Pois é. Não fiz nem mais nem menos pontos. Mas jogo não é proibido? Como é que você joga? Pois é. E agora, hein? Entrei em contradições. Então, você sabe que tem... Eu falei isso pro Felipe no outro dia. Tem assuntos que você tem muita certeza, né? Fala, porra, eu tenho certeza, eu sempre Aborto. defendi... Não, aborto... Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aborto eu tenho certeza. De que eu sou contra. Que é contra. Então, mas o jogo eu sempre fui a favor e sempre fiz o discurso liberal mesmo. Falei assim, não, tem que abrir jogo, porque... E até, sei lá, semana passada eu achava isso. Eu comecei a ler sobre o assunto e, cara, agora eu tenho sérias dúvidas se a legalização do jogo é uma boa. Porque, como a gente sabe, quer dizer, o discurso contra é exatamente esse. O jogo traz toda aquela renca de encrencas, né, que qualquer entretenimento, na verdade, traz, né? Então, Depende, prostituição, droga... O que é entretenimento? Prostituição, lavagem. droga. Não, é. Entretenimentos comuns, né? Não, o que traz junto, o que leva junto. Qualquer entretenimento. Mas é que nem todo popular. entretenimento vicia desse jeito. Veja, por exemplo. bingo então, é jogo de azar. E carrega, assim, droga, lavagem de grana... Tem toda a quermesse. Quando o bingo foi legalizado de novo, porque teve um momento, né? Sim. Há uns período. 10, 15 anos, sei lá. Mais, né? uns 30 anos. Mas, cara, era meio barra pesada, não era um ambiente muito assim, Não. familiar, Que coisa. não levaria meus filhos pra passear lá. Não é que nem o bingo da quermesse, que é um Não, negócio... o próprio ambiente, né? Era baixo um astral, negócio- aqueles carpete fedendo. Gente viciada mesmo. Viciados, né? Viciado naquelas maquininhas, Eu sobretudo. tive uma pessoa que eu conheci que era viciado, fez até aquele tipo também. AA dos jogos, né? Conheci Cara, também. É verdade. Não, o vício é sério em jogo, não é? Não, o vício, dizem, que mexe na mesma área do cérebro, o vício de jogo, de azar, que mexe a não. cocaína, que é qualquer tipo de vício. Por aquela descarga de noradrenalina, sei lá, adrenalina. Mas quais... Vamos falar... Fala. Não, o que dá a impressão é que parece que o ambiente que ele estimula o vício, ou pelo menos que ele ganha desproporcionalmente com o vício e por isso estimula, ele atrai toda uma série de outros pecados e coisas esquisitas em volta. Então, né? Por algum motivo. por outro lado, a gente tem muito jogo legalizado no Brasil, que vem é do jogo Estado. de azar, que vem do Estado,
né? E mesmo os que não vêm, né? A corrida de cavalo, se eu não me engano, ainda é Permitido? permitido, né? O jockey tem. Tem o jockey, eu não sei se você aposta agora. Sim, eu já fui lá, aposta, inclusive. eu você já fui aposta, lá, sim. já apostei, ganhei. Ah, Inclusive. é? E cadê essa grana aqui? Né? Gastei tudo com cavalos lentos e mulheres ligeiras. Cavalos lentos e mulheres ligeiras. Mas ó, vamos só falar, falando nisso, já que você começou, qual é a sua experiência pessoal com o jogo? Porque a gente viveu praticamente a nossa vida com o jogo proibido, né? Você... praticamente não. Vocês não pegaram os cassinos. Nem Não, eu então, peguei. teve o ponto do bingo. Nem eu peguei os cassinos, teve o bingo. Os cassinos, ele tem aquela aura de glamour, né? Que eu sempre fui encantado, até porque, por isso que eu era a favor, porque eu ficava imaginando, sei lá, Carmen Miranda cantando, né? As artistas internacionais, cantoras, orquestras, etc. E eu frequentei, não era mais um cassino, mas era quase que um prédio abandonado lá em Santos, que era o Parque Balneário. Sim. Parque Balneário, hotel, cassino, era uma coisa deslumbrante, assim. A gente entrava nas salas de jogos já abandonadas, né, empoeiradas, via aquela roleta, aquele negócio todo, aquilo, pô, mexia com a imaginação da gente. O Quisizana. O Quisizana, lá em Poços de Caldas. Aliás, foi outra coisa que eu descobri que eu não sabia. São Paulo não teve cassino, né? Não teve? Não, porque na lei lá da abertura dos cassinos só era permitido em instâncias balneárias. Olha então, só. Instâncias balneárias não, porque Poços não era balneário. Não, instâncias em geral. Não, de turísticas. balneário necessariamente praia, né? Não sei, acho que não. Porque lá tem os poços, as fontes de Caldas. Fontes. O que diabo é um balneário? Responda aí, alguém Balneário que é onde sabe. você toma banho, né? Então faz sentido. Faz sentido. Então era só em locais de... que lei esquisita. Então era Só em tipo balneário. Poços de Caldas, São Lourenço, que eu falei agora. Depois você sai e toma um banho, né? Se limpa. Se limpa do... Não, mas pessoalmente, qual é a sua... Então, pessoalmente, eu lembro que o meu irmão jogava muito. Meu irmão Carlão, seu xará. Carlinhos. Ele jogava bastante, ele reunia os amigos lá para jogar pôquer, fumar charuto e tomar uísque. Coisa mais glamurosa. Que viadagem. Que viadagem. Coisa de viado. É uma testosterona que você não vê hoje em dia. Jogar charuto, fumar. E eu era mais novo, eu ficava encantado vendo aquilo lá. E aí uma vez Macho mesmo é gostar de musical como nós. Né? Exatamente. Noviça rebelde. Exatamente. Né? Vai lá, desculpa. Então, eu queria entrar, né, na mesa. E os caras eram profissas, né? Só tinha lá. E aí entrou o patão aqui, eu perdi toda a minha mesada, né? Foi a primeira derrota em jogo, primeira de várias, depois eu joguei outras vezes, perdi também, porque não era muito esperto, eu não sou ainda. E a outra, tem uma experiência muito legal, lá em Santos tinha a Hípica, que era uma espécie de mini jockey clube da Baixada Santista, ficava em São Vicente. E a gente foi com uma galera lá, inclusive meu irmão adorava jogar qualquer coisa. Né? Jogar... Não tem uma tendência. Tinha. Ele teve que tomar as duras mesmo, porque... E aí a gente chegou lá para apostar nos cavalos e tal. E aí a gente encontrou um cara que era meio, assim, amigo da família. Chamava Negulando. Pode falar Negulando? Era o nome, era o nome apelido do dele. cara. Fazer o quê? Negulando, que era um negão de 2 metros de altura por 1 de largura. Andava com uma cartucheira, assim, lá no jockey, né? Uma cartucheira na coisa, ele uma loira linda do lado. Ele falou, o que vocês estão fazendo aqui, molecada? Ele era malandrérrimo, era malandro, se vestia de branco, aquele... Típico malandro. E eu falei, vamos jogar, a gente viu aqui que tem um cavalo, tá? Ele falou, não, vai no Aquiles, não sei o que lá. Pô, mas esse é azarão, Negulano. Deixa comigo. A lenda entre nós é que ele chegou no cavalo, não no jockey. Ele falou assim, tu vai ganhar essa porra. Não, eu te dou um tiro na boca. Era grande pra caralho. Faturou. Foi primeirão. Azarão, mas azarão daqueles que não pagava pule de 2. Ele ganhou uma grana lá. Aí ele falou pra gente, agora vaza daqui, senão eu mando vocês embora. Porque vocês já ganharam. Porra, mas agora que dá pra... Já não dou mais dica, não tá mais aqui quem falou. E não conta pro teu pai, hein? Porra, não faz isso. E aí foi... Que legal. Agora, eu, pessoalmente, nunca fui muito jogar. Não, eu joguei bastante. Porrinha.
Porrinha, palitinho. Porra, é Eu bingo. fui campeão de porrinha, De palitinho, campeão nacional. Perdi fazendas, sítios e Toda a nossa fortuna. toda a nossa, uma parte Mas, da mas eu fortuna. lembro, você sabe, então, algumas das minhas experiências de jogos, eu achei até que você ia falar uma delas. Na Ilha das Palmas, que era o nosso clube de pesca lá em Santos, o pessoal tinha um bangalô, né? Sim, era um bangalô. É, o bangalô. Que eles E chamavam de porãozinho. só podia entrar maior de 18 anos e os caras iam lá para jogar. E jogavam Era um pesado. monte de Jogavam velho. pesado. Tinha cara que perdia apartamento, eu imagino, né? É tudo na minha imaginação. Era- E meu avô, a gente ia pra ilha, a ilha era um lugar assim, tipo, uma ilha, né? Então, Era um clube que era uma ilha. não sei o quê, não sei o que lá. E aí, chegava 1h da tarde, às vezes meu avô ia lá, vou lá. Às vezes ganhava, às vezes perdia normal. Não era viciado, não chegou a perder apartamento. Mas ele né? jogava todo sábado. Ele jogava bem. E então essa foi uma experiência de jogo, assim, normalmente em clubes, né? Não só tinha vários clubes, sempre tinha lugar de, não, aqui é só para maior de 18 anos, onde tinha mesa de sinuca, que Sim, eu ficava puto porque eu queria jogar, senão, e o salão de jogos. Então, esse jogo E meio Santos- que é permitido, porque no clube tem o salão de jogos lá. E aí, como é que fica? A rigor, assim, ninguém estava apostando dinheiro. Era só... É. estamos brincando aqui. Estamos aqui faz de jogando. conta. Os caras suando, tremendo. No Caçara Clube, que era o jogo mais pesado de Santos, meu pai frequentou. Era assim, nego jogar a chave do Mercedes na mesa, entendeu? Os caras perdiam e ganhavam dinheiro ali, que era uma doideira. E um dos patos, que eles chamavam, que era o cara que ia para perder, não é que gostasse, era o que foi presidente do Corinthians, o Matheus? Matheus. Vicente Matheus. Vicente Matheus. Vicente Matheus, ele, rico pra cacete, ele sempre foi rico. Deixou o passe do Birubiru lá, né? Cara, provavelmente. Porque quando ele chegava era uma festa. Falava, puta, hoje chegou. Veio pra Ele perder. perdia dinheiro pra caramba. A tinha minha essa- outra experiência foi num cassino na Argentina, que tem um navio. E aí, porque eu não sei se na Argentina é permitido, mas esse navio fica atracado ali. Em você navios, não- em geral, pode. Mesmo mesmo no Brasil, né? Porque são águas Bariloche, internacionais. não né? tem Aquele cassino. negócio. Tem Eu acho que, cassino em inclusive- Bariloche. Tem. Eu acho que inclusive A deve Argentina ter deve ter uma. assim, você tem que sair 200 metros da costa para poder jogar. Deve ter alguma Porque coisa. são águas tem internacionais. Mas eu achei uma vibe muito ruim, cara. Achei primeiro você entra, tem aquelas máquinas. Porque nos filmes é meio glamuroso, assim, apesar de às vezes os caras É a tirarem trilha um sarro. sonora. A trilha sonora vende. Falando em trilha sonora, o Daniel, o meu sócio, tem uma música muito boa que chama A Pérola do Brinco da Moça. Porque tem que é boa. a pintura que chama o brinco, a moça do brinco de pérola. Ele fez uma música sob o ponto de vista da pérola, da moça. E ela é roubada e aparece num cassino aqui no Brasil, com a Carmen Miranda. É muito legal. Procurei. A Pérola do Brinco da Moça, da Raíssa Bittar. Quer dizer, do Daniel, mas a Raíssa gravou. E a gente tem, no nosso disco de carnaval, Abre a Geladeira, que foi É uma notícia, né? foi uma notícia que tinha um cassino clandestino que o cara abria dentro da geladeira. Era um bar. Entrava pela geladeira. É, Era um bar bar, normal. um botequim normal. Aí- Você abria, tinha um puta cassino lá, atrás da geladeira. Atrás da geladeira. Então, essas duas músicas, quem quiser ouvir. Mas é isso, e vocês? Lucas? Eu comecei muito cedo no jogo, porque meu pai trouxe um computador para casa em 1984, um Apple II Plus, e aí tinha um joguinho chamado Piccadilly. E no Piccadilly tinha poker, baccarat, Puta, blackjack, maravilha, hein? tudo isso. E aí, nessa época, eu perdi uns 6 carros de matchbox. assim. Perdi um matchbox, perdi um Jeep do Comando em Ação. Aquela época eu Hoje é apostava Hot bastante. Wheels, pra molecada, Hot Wheels. O matchbox Hot virou Wheels, Hot Wheels, mas na minha época era matchbox, que eram uns carrinhos bacanas, cara. Eu tive Mas coleção. aí eu fiquei um tempo parado e voltou o cassino, voltou o bingo, né? Aí Você chegou aí no bingo? Eu cheguei no bingo, eu lembro que a minha primeira vez no bingo, em 1995, eu entrei no bingo com 2 amigos, a gente, perdidaço, 2 moleques, só a nata do crime, né? E a gente lá, todo moleque. Aí começou, meu cartão começou a encher. Opa, deu! Aí, os caras falaram, não pode, tem que falar bingo. Só que, como era moleque, todo mundo falou, não, beleza, não sei o que, ganhou.
É 300 pau naquela época, 300 conto, mano. Era $300. Aí saiu, gastou Então, tudo. aí Não, eu gastei tudo lá mesmo, quase. A gente claro. começou a pedir tudo que tinha Lógico. direito, cara. esse é um dos maiores problemas do cassino. Ganhou, velho, vai embora. Não, ninguém mas ali o consegue. dinheiro era... Aí você fala, a conta que eu fiz quando eu fui É. era assim, ó, eu vou gastar 10 dinheiros, não lembro. Se vier... Se vier mais, eu gasto até acabar esses 10 de novo. Eu não vou gastar mais do que os 10, entendeu? Então eu já perdi 10. No final eu acabei ganhando. Mas foi muito curto, ganhei sim. cinco. Fiz O isso meu aí. pai era bom em cassino porque ele era muito Controlado, controlado. tem que ter Ele esse conseguia. controle. Ele fazia aquele negócio do preto e vermelho na roleta, que é coisa de matemática. macumba, né? É macumba. No fim das contas, preto e vermelho. Ou é Flamengo ou é macumba, que é a mesma coisa. Continua igual. Ai, cara. E meu pai conseguiu, ele estava na Europa e estava em Mônaco, no cassino de Mônaco. Ele ganhou uma grana tal lá que deu para pegar um cruzeiro para Grécia. Ó, Só com a grana do cassino. Caramba. Aí ele tinha perdeu algum? toda a grana no cassino do navio, depois. Mas, porra, fez um... mas é isso, quando ganha tá bom. Quando Mas aí só durou- não pode perder apartamento, essas coisas, né? Mas pra mim foi isso. Eu terminei, acho que em 95 mesmo, minha carreira no jogo. Depois, eu odeio jogo de baralho, acho um saco. Eu gosto de buraco. Eu gosto de poker, eu gosto de Não, poker. depois eu comecei a jogar um pouco de tranca, buraco, mas mesmo assim, um jogo... Eu gosto. coisa- Tranca buraco é pra jogar em Lindóia. Estâncias balneárias. É por isso, talvez. Né? Em Caxambu. A única graça era ficar bêbado. Você vai ficar Mas, bêbado, cara, o jogo... apagava no negócio. O jogo de baralho, a brinca... é só um pretexto pra você sentar e conversar. Pra né? sentar e Porque, beber, sim, né? sim. Menos o truco, ninguém conversa Não, jogando acho truco. o truco é o pior As pessoas jogo. eu ficam gostava. berrando, Ih, batendo na não mesa. suporto. Eu começo suporto. a mesa Eu de gosto de truco, eu vou baralho. embora. Puta, Vai uma Eu acho gritaria um do jogo caralho. histérico e Exatamente. sem- O resultado é pífio. É pífio. As posições, As posições são são... ridículas. Eu só me incomodava um pouco no truco, aquela coisa da mentira. É engraçado isso, porque moleque, blefe, né? o blefe, Não, né? blefe eu gostava, mas uma coisa assim, não, você enganar é um negócio bom, assim. mas é o jogo, blefe, né? O jogo é- Não, o então, jogo- mas aí é no E jogo. driblar, não tem driblar problema. é pecado, o Não, drible Hoje em dia o drible Hoje em dia é. Nem o blefe, é um jogo, tá todo mundo de acordo. não vai Exato, acontecer, né? exatamente. Mas Você eu tá dentro demorei das- um pouco, não tô cagando virtude, é por molecada mesmo, você não entendia direito, porque minha mãe me encheu o saco, não pode mentir. De repente, eu era pirralho quando eu aprendi truco. Eu falei, pô, mas aí eu perdia no começo várias vezes, depois eu aprendi a blefar. Depois aprendi a mentir, não parou E mais. ainda até hoje. Depois Inclusive do agora, jogo. essa história não aconteceu. Eu só fui em bingo de quermesse. Carola, né? Ganhei um edredom. Não, imagina. Ganhei um edredom. Meu avô ganhou uma TV. Viciado em... Pô, a TV é bom. Legal. Ele deve ser, inclusive, viciado em bingo Porra, de quermesse. Meu avô ganhou uma TV. Lá em Pinhal eu ganhei um frango. Eu lembro, eu ia falar isso. Eu ia falar, ganhamos um frango. porra. Já assado, inclusive. Assado, já prontinho. E para além do bingo de quermesse, eu não. Eu bafo conta? Bafo, Já bafo. postar a Apostar cartinha. figurinha. Nossa, bater De figurinha. certa forma, é um bem que você tá apostando. Bater figurinha é verdade. tá- Boa, bem lembrado. Tazo, né? Mas não é. Aí sim, eu acho que não é um jogo de azar, é de Não, é habilidade. habilidade, de habilidade. Isso, de quem Habilidade consegue- naquela também, porque eles não passavam uma linguada Ah, assim. sim, mas aí é Não, vigarice. Não, Vigarice, isso vigarice. também é Opa. habilidade. Quem consegue esconder por mais tempo que passou a língua na mão. Exatamente, sim. exatamente. Não, mas tinha que não rapou, mexeu rapou, selou rapou. Mexeu o rapô era foda. Mexeu o Não rapô. pode mexer, não Deixava pode selar, e não pode se quinou, já é do outro. Não, se selava, rapô. Selou, rapou. Mas então, aí Eu voltando. peguei o a- careca. careca. Parece um adágio japonês. Repete Careca. isso aí rápido. Faltava o Selou, careca. rapou, também. mexeu rapou, que não rapou. Ah, tá vendo? Rapô? Mas, É E isso. aí? E eu achava engraçado isso. Eu só achava legal, porque eu gostava do índiozinho na cartela do bingo. Quando eu era criança. Ah, tinha no meio, Eu né? era criança, eu vi o índiozinho, eu falei, que legal o índiozinho. E ficou na cabeça o negócio do índiozinho, minha avó. E aí eu passei a gostar de bingo por causa do índiozinho, porque eu fui com a minha avó. Passou a gostar de índio. Do bingo. Não, era... começou a namorar um índio. Não, esse aí é o nosso amigo. Esse tipo de bingo entre amigos, assim, entre família, é legal. É divertido, é. você tira mó sarro. É. Mas Não, e mesmo roleta. Uma vez a gente comprou uma roleta Pra sim, jogar em pra casa. jogar em casa. Mas tem pra vender, acho que até hoje. É, até pra criança. É divertido, é divertido. É muito legal.
legal, ia ficar aquela coisa... Até porque você simula essas coisas de cinema, né? Isso, exatamente. Mas O cigarro de chocolate. $1 milhão. Tinha que voltar a cigarro roleta, de chocolate. A roleta pra criança e o cigarro de chocolate. Isso. Porra, Tinha que senão ter. não tem graça. Moedinha de ouro de chocolate também. Pra você fazer umas... Isso, Sabe que a exatamente. Copenhague tinha um charuto de chocolate. Meu padrinho trazia, eu achava máximo aquilo. É Pinóquio, né? Brincar de Pinóquio. Você falou no começo da... Exatamente. Exato. E eu tinha uma outra experiência indireta com jogos de azar. Eu estava num ônibus, uma viagem de 12 horas, indo pra Santa Catarina. Aí, daqui a pouco, tem um moleque ali na frente. Ele, ó, botei 50 na Blaze. Falei, fica atento aqui. Isso vai ter um então isso é desfecho. recente, agora, Blaze. Recente. Aí eu fiquei ali ouvindo. Aí daqui a pouco, perdi, mano. Vou pôr mais. Claro. E ele, ao final das coisas, ele não ganhou Esse é um porra dos nenhuma. gatilhos do cara que se vicia, justamente quando ele perde. Não não é quando ele ganha. Quando ele ganha, não dá tanto esse barato. É. Quando perde, tinha um Porque aí amigo do ele meu fica- pai que era muito, que perdeu, assim, bens de raiz, apartamentos, não sei o que lá, ele acabou indo, ele era muito rico, e acabou indo morar com a mãe fazendo salgadinho para fora, por causa do jogo. Ele perdeu rigorosamente tudo que ele tinha no jogo. E ele contava pra gente, quando ele perdia, assim, no Caiçara Clube, lá, quando esse negócio de jogar Mercedes na mesa, ou era a Mercedes desse cara. Ele contava com um certo prazer isso. Ele falou, porra, perdi, sei lá, 1 milhão hoje. É tipo bêbado falando, nossa, caí, bati a cabeça, vomitei, que nem achando louco. legal. Exatamente. Que engraçado Esse isso. negócio da Blaze é Coordena esquisito. no SAMU Porque, só de veja, cueca. se o cara ele tá jogando um fralda. jogo de azar físico ali, ele tá vendo a coisa acontecendo. Ele sabe que é aleatório. Se o cara até joga pôquer, ele meio que sabe contar carta, ele sabe alguma coisa de probabilidade. Tem uma certa habilidade Tem o Blackjack também, apesar de todos que isso aí são quem meio- garante que o filho do dealer tá com baralho que não tá, né? Mas teve zoado. até uma treta dos caras, uns matemáticos que quebraram várias bancas lá nos Estados Unidos, depois... Teve astrólogo mudaram. prevendo corrida de cavalo também, mas o cara... Não, é sério. Mas Imagino. tem um lance que beleza, tem um lance ali, tem um lance matemático, mas o digital, você não sabe qual é o código que tá rolando ali por trás. Claro. Exato. Você digital não é tem. complicado. E tem uma outra sacanagem, porque a gente tá falando desse jogo de azar, existe um outro tipo de jogo de azar hoje em dia, que ele passa batido porque você não tem a possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo, normalmente. Que são nos jogos, como tem vários jogos competitivos aí, que você joga ali o jogo e aí você quer comprar, sei lá, uma roupinha lá pro personagem. Sim, quer comprar uma sim. skin pra arma, né? Uma pintura diferente. Você não vai lá, bota o dinheiro e compra. Você põe o dinheiro, você compra uma caixa, a caixa abre, tem como fosse uma roleta e cai um item aleatório. Você fica, porra, não veio o que eu queria, vou abrir outra. E o olha cara só. fica naquilo... Parece o negócio dos 3 patinhos lá. Isso. E o negócio olha que engraçado, alguns estudos estão saindo que mostram que, evidentemente, não precisava de um estudo para isso, os mecanismos que atuam ali são os mesmos mecanismos psicológicos dos jogos de azar. A maior parte dos que jogam aquilo são menores de idade, que são mais influenciáveis ainda. Puta estrago. Estrago. Né? E o modelo de negócios dos caras é parecido também. Porque quem mais ganha com quem sustenta o esquema são as baleias que gastam muito. Né? Enquanto o cara pequenininho que gasta pouco, foda. E existe uma empresa chamada Aristocrat Leisure, que é uma empresa que faz máquinas caça-níqueis, que comprou uma desenvolvedora de jogos para fazer jogo de celular que lucra com esse esquema de Cara, mas nem recompensa precisa ir tão aleatório. longe. Você fala, tem o coisinho rodando lá, é um sorteio, ok. Sim. Mas, cara, você pega o Candy Crush, que é o joguinho mais básico que qualquer criança joga hoje, entendeu? Sim. Eu já me peguei falando assim, puta, sabe, falta uma jogada e eu falo, pô, mas vou gastar R$3 essa porra, foda-se. E eu falei, não. Pelo amor de Deus. Eu falei, não vou comprar. Você imagina alguém que não Cê gastou vai os vivendo e primeiros tudo bem. 3. Ferrou, é isso que eu falei. É uma escalada. Mas é aquela coisa. Aí, toda vez que eu começo um jogo desses, porque normalmente é o jogo da hora de fazer
de Naninha. fazer reunião. Sim. Fazer Sei, reunião, bounce. fazer o bounce. Eu sempre, de certa forma, eu sei que eu não vou fazer, mas sempre que eu baixo um jogo novo, eu falo assim, ó, você não vai gastar nada. Eu nunca gastei, nunca teve. Mas assim, só por precaução eu já faço essa mentalização assim E pra olha- garantir, porque, cara, é viciante num nível. um assim, negócio- porque é muito fácil. E né? tem um... E é um clique, né? Tem um Já porém comprei. aí. Esses caras, ó, se você baixa o jogo no seu celular, ele tá coletando aquele monte de dados, ele sabe qual é o horário que você tá mais propenso a jogar, ele tem algum histórico de transações, ele sabe quando é que é o dia da semana que você gasta mais, ele manda a porra da notificação na hora certa, ele vai te oferecer a promoção na hora certa, e esses outros jogos que eu falei, por exemplo, o FIFA é assim, o FIFA Online hoje, o Ultimate Team, ele tem o lance que você compra os jogadores online, né? Caraca. Você não compra o jogador, você compra um pacote, como se fosse um pacote Uma de figurinha, que vem a coisa aleatória. E o pior é o seguinte, em alguns jogos, e aí o que confirmaram isso foi o Call of Duty, que tinha uma patente de mecânica randomizada da Activision, que funcionava mais ou menos assim. Quando o cara não gastava muito dinheiro, no matchmaking do jogo, que escolhe contra quem você vai jogar, ele colocava você para jogar com jogadores um pouquinho melhores que você, que tinham comprado skins pagas. Aí você perdia pro cara, via lá que ele tava usando o negócio e ficava, porra, vou comprar essa. E aí, a partir do momento em que você comprava, o jogo te jogava na partida seguinte com gente que sabia que jogava pior que você. E aí o cara fala, pô, deu certo comprar. E assim, o cara sabe que aquilo não tem nenhum, que é só um efeito cosmético, mas o cérebro de réptil faz a associação. Foda, Sim. cara. Não, sabe o que eu percebi nesses joguinhos? A maioria desses. E aí tem joguinho que você constrói um hotel, tem vários. Não é só o Candy Crush ou algum que é parecido. Porque normalmente esses tem as propagandas, que isso é outro assunto também, porque tem propaganda, muita gente deixa a criança jogar. Tem propaganda que é duas minas se agarrando, Sim, que é há uma uma loucura. história, não sei o quê, sim. bababá. Mas a questão Aonde é que... tem essa das duas mil? já baixei Só depois. para curiosidade. Aí você vai jogando e você começa ganhando meio fácil. Claro, como qualquer jogo. Aí você começa ganhando, e aí de repente você fala, cara, eu tô arrebentando, e aí você começa a ganhar os níveis mais difíceis, e você ganha, você fala, eu sou esperto demais. De repente você começa a usar, Impossível. usar os extras pra ganhar. E aí quando você acaba todos os extras, puta, você só vai usar se você comprar. Meu, a vontade, porque a gente estuda feito. isso, mas Não, você é sente o primário, impulso, né? você Não, sente, você fala, isso é cara, primário. Tem muito. dá vontade. Então é muito louco. Eu fico imaginando isso com criança. Realmente Não, é bizarro. Surreal. Se a gente já fica tentado... E aí eu trouxe esses casos porque, é um exemplo contemporâneo. Tem o caso dos Bets e da Blaze, Sim. e Porra, caramba, esses Blitz que aí, que isso usam... é mais direto. né? E eles usam mecanismos parecidos, muito Sim. provavelmente. Ninguém sabe porque é uma caixa preta o código deles. Ninguém consegue ver. A não ser eles, né? Nossa, imagina se os caras começam a fazer isso em eleição. Bota uma caixa lá uma e caixa você não sabe. preta. Exatamente, sabe como é você que- não sabe o qual. Olha no o perigo, hein? E- Desculpa, pessoal. Não, e a Brincadeira. treta é o seguinte. Você tá falando, olha, tem o cassino, ele tem um entretenimento que tá. Tem um ambiente pesado que tá em volta desses coisas de jogos de azar. Tem prostituição, tem droga, tem é uma máfia que controla o negócio normalmente, né? Tem toda uma treta. Tem também alguns dos benefícios que acho que até vão entrar depois a na gente pauta. Que tem o financiamento de entretenimento, tem a Carmen Miranda, tem não sei o quê. Só que então, nesse diga. caso dos digitais, não tem nada. É isso. Só o tem o lance. cara gastando dinheiro sozinho no Exatamente. quarto dele. Mas você já. Quer dizer, nem aqueles supostos benefícios que tem o físico, né? Sim, teria. Essa porra tem. Essa economia, não sei o quê. local, É só um cara com um algoritmo lá fazendo o que quer. Basicamente é isso. Agora tem os que começaram a bombar bastante, porque, inclusive tem amigo que faz isso, que é o de aposta em futebol, né? Aham. Bom, mas aí existe uma realidade objetiva, Só né? que aí é Mas vem engraçado, cá, já isso que eu tem ia falar. escândalo com Não, o cara fraude, sendo, né? comprado, né, Levando. jogador. Mas isso desde a Sim, não, tem vários. loteria esportiva. Não, tem. A Netflix Loteria tem um esportiva, os documentário caras legal. compravam juiz, compravam jogador. Nos Estados Unidos eu não sei direito como é que funciona. O jogo lá é legal, mas parece que eu não sei. Eu acho que apostar nos esportes eu não sei como é que funciona. Mas eu sei que tem um caso, tem um documentário da Netflix que é de um juiz da NBA
que foi pego nisso, né? E aí os caras mostram todo o aparato que eles montaram em cima do juiz, escudo, cacete a quatro, porque eles queriam pegar toda a quadrilha, né? Não só o que cara. nunca é isolado, exatamente. né? E, cara, o cara, né, acabou com a carreira do cara. Aqui São no Brasil a gente milhões, teve o Edilson Pereira Sim. de Carvalho, nos anos 2000 e pouco também, Uhum. que teve um lance desse. Ou seja, isso acontece, Até, né? até na realidade. E ali era ilegal ao extremo, porque o futebol brasileiro naquela época não tinha nem essas casas de apostas assim, que Sim. tem hoje. Imagina o que deve estar acontecendo agora. Sim. Mas a loteria esportiva era isso, não era? Era um jogo de azar Era um também. jogo de... Mas assim, você aposta. pensa o seguinte, como é que você vai... Ainda existe, né? Você consegue manipular, às vezes, um, dois, você não consegue comprar você todos tinha os que saber juízes, todos, né? São todos os juízes, todos os Não, times. é que teve uma época, teve uma máfia que controlava tudo. Mas assim, óbvio que tinha time, os times grandes, sobretudo, não tem como se você- vendiam tão você não tem fácil. como- Acabei Tão de fácil. tocar de uma parada. Nesse caso dos digitais, não dos jogos, como. Inclusive, tem país que está proibindo o jogo de videogame que tem a mecânica randomizada. Tem 2 países na Europa que proibiram e foda-se. Entendeu? Eu acho que pelo menos tem Não vai que botar falar que é a Rússia, pelo amor de Não, Deus. não é, não. É, que vão falar que a É um gente tá desses falando países bem. woke aí. Um desses países É país que você chega lá, respira e vira viado. Respirar muito. Couve de bruxa. Depois com o Asterix. Saía de lá só pior. Então, que proibiu. Mas tem um lance que é independente desses casos, que são o Sporting Bet, a Blaze, o cacete, tem vários aí. Tem uns aí. Inclusive, cara, tem uma empresa gringa que atua num paraíso fiscal que eles programam os jogos aleatórios e eles vendem para você abrir o seu próprio cassino digital. Aí você compra o código deles. Existe um ecossistema em volta disso que, olha, não é de prostituição e de droga, mas da promessa de do enriquecimento. crime, quase, Sim. Tem uns caras que vendem curso ensinando A ganhar. a ganhar, ensinando, olha, eles ficam supostamente monitorando o que está acontecendo, dizendo, olha, esse horário aqui é o horário em que o bot está dando vitória, vai lá e aposta. Então o cara vende acesso a um curso, a uma sala ecossistema, especializada para... Então é um golpe, né? E tem, cara, tem casos diversos. Do mesmo jeito que tem gente que está vendendo curso online ensinando a ganhar na loteria. Sim. Agora, você está falando isso. Essa lei, eu não sei, eu não me informei sobre esse assunto específico. Ela engloba também esse tipo de jogo. Porque esse jogo está numa linha cinzenta, né? Sim. O Sporting Bet. Não, essas então, coisas. mas nesse momento, eu acho que está liberado esse tipo de jogo. Cara, o jogo tem de que- aposta em... Tem que estar, porque, cara, Está- você está pega liberado. todas as camisas de time, Tem um bet. tem né? uma Tem um bet bet lá, Aposta cara. esportiva, É assustador. sim. Sim. Mas o cassino online é o seguinte, você não pode ter, a empresa não pode estar no Brasil, até onde eu sei. Não pode. Não pode estar no Brasil. O que é uma o seguinte- gambiarra, né? Então, só que é o seguinte, tem um site, o site está onde? Então você está hospedado num servidor na Inclusive, o Noruega. Supremo, agora Tanto falando... faz, exatamente. O Supremo, quando tinha os ataques cibernéticos, agora falando, não, né? sim, sim. Pode ficar tranquilo. Quando teve os ataques no Twitter, eles falaram, não, o Twitter faz parte do Supremo, porque como a gente abre o Twitter aqui, por que os jogos não? Deveria ser exatamente, por esse pensamento. Exato, se for gerar né? um precedente, olha, os jogos, se eles estão abertos aqui, então eles estão aqui. Estão aqui, exato. Sim. Então mas foi um lance de, se a empresa está fora, se o servidor está fora, então não é aqui. Então você meio que abre o negócio aqui e fica nesse, assim, não tem uma decisão legal ainda. Então tá cinza. Tá cinza, exatamente. Exato. Agora, quando a gente pensa em cassino, né, também, vamos liberar o jogo. Como o jogo foi proibido nos anos 40, quando foi? 40 aí? Foi 43 3 anos, né? 46. Cara, Agora não lembro. em 46, o Rio de Janeiro era 46. provavelmente uma das cidades mais legais do mundo. Sem dúvida. Sem exagero, Sem assim. dúvida. Era, tipo, tinha uma música de primeira, tava próspera, tinha a propaganda Era a capital da americana, República. era a capital do Brasil, exatamente. Então, era um lugar, assim, que é uma nostalgia absurda. E aí, quando você vê, por exemplo, a Globo tinha uma série, Aê, ó Urca, lembra disso? Lembro. Aê, ó Urca, é verdade. que era muito legal, inclusive. não lembro. Foi anos pré-woke. Aham. E contava um pouco a história dos cassinos. Eu lembro bem E aí o cassino da Urca, cara, que era no alto do bondinho ali, né? Não, o Cassino da Urca do Pão de Açúcar, não é? Cassino da Urca é aquela passagem, é próximo, é na Praia da Urca ali.
tem uma espécie de uma passarela, o cassino ficava na parte de cima, depois virou a TV Tupi lá, inclusive. Então, mas não tem um lance de pegar o bondinho O bondinho era o do era o do Nelson Mota. Nelson confundi. Mota lá. É verdade. Que o Tim Mas, Maia se eu não me engano, quis tinha um jogar. cassino ali também. Mas, enfim, no Rio Tudo tinha que eu li a respeito dessa época parecia ótimo. Você vê os Tinha- personagens Não, ali, eles então, andam você na vê. rua sem... Copacabana. Em nenhum momento Palace, tinha o Lima cassino. Barreto coloca lá, e Isaías olhou por cima do ombro para ver se não tinha Não tinha algum um ladrão, assaltante. exatamente. Ele Não, só então, dava. aí a gente pensa, pô, o cassino quando voltar não vai se transformar, aí vai Não. voltar a Carmen Miranda. Quem Exato. vai cantar no cassino, Olha, meu pra amigo, começar- é a Luísa Sonza, entendeu? exatamente. Começa por aí. E quando tiver bom. Pode ser a MC Pipoquinha. É, né? exatamente. Então, corre esse risco e Corre depois tem não, né? outra. Depois tem outra. A gente perdeu aquele senso estético que a gente tinha lá nos anos 40. Quer dizer, aquele art déco lá não vai ser mais, entendeu? Vai ser Vai outra ser- coisa. vai ser uns- Você imagina a cafonice, vai ser Estilo mais industrial. próximo do que são os cassinos em Las Vegas, que são Nem horrorosos. isso, mas os cassinos de Não, Las Vegas eles vão ainda... imitar aquilo. Pode ter certeza. Não, eu sei, mas o Cassino de Sim. Las Vegas, ele ainda começou também nos anos 40, 50. Quando foi? Sim. O auge, pelo menos, a Frank Sinatra cantava ali. Sim, todos, então era todos os grandes. Então ainda tem um resquício dessa... Claro que tem os modernos. Mas aí você vê bem no filme do Scorsese lá Mas eu já sobre acho esses cafona, cassinos. mesmo assim. Ali era, cara, dominado por O máfia. filme é o né? cassino. O cassino. Que é- Então, isso é Tanto um que eles assunto. demoliram todos. Todos esses Sim. cassinos antigos Foi foram, tudo pro chão. foram tudo pro chão para virar essas Essas megalomanias. puta, Né, que tem. exatamente. O cara tem... Pé direito de 12 metros. Cleópatra. Cleópatra. Simula o Cleópatra. céu dentro do negócio. Parece é uma esteira. parece a Eva do Play Center, assim, É. aquelas coisas meio cafona. Lembra da Eva? mas Vocês é não eram isso, nascidos. É tudo Os plástico, mais velhos tudo não lembram. Horrível. E aí o meu pai visitou, eu tenho um monte de fotos dessa época dos cassinos. Cara, era outra, mas assim, é uma cidade, você vê que ela é feita para aquilo. Assim, não, né? Todo, aliás, ela foi. era feita. bem decadente, inclusive. Dava pra Então, perceber. quando você vê em volta, quem falou? Você sabe que Las Vegas é uma rua, né? Às vezes é um negócio... O que É a acontece street, mesmo é Aumentou aquela um pouquinho, né? E aí o resto é periferia. E E tem dizem uma que a periferia cidade... é barra pesada. pesada. O Fallout em New Vegas era horrível. Agora, tem, se eu não me engano, é lá. Tem uma cidade... Você sabe que os funcionários dos cassinos de Las Vegas não podem jogar. Né? Não sentido. podem... Tem uma cidade lá... Tem uma cidade que abriga esses caras, uma espécie de cluster, né? Quer dizer, virou uma cidade com shopping, com... É que nem acontece esses no caras- litoral aqui. É. Porque os É, ricos só que é começam aí desordenado. o pessoal que... Não, aí faz favela. exato. O pessoal que trabalha fica... Não, mas isso aí o próprio o próprio governo, estado, o próprio Estado montou esse esquema e diz que é um lugar muito agradável. Quer dizer, primeiro que não tem viciado, né? Não tem jogador. E segundo tem tudo, é um subúrbio bacaninha, americano. Né? Por que eu estou falando isso? Porque em volta também De tem Las Vegas tem uns o lugares favelão barra pesada. fudido, Tem, né? é barra pesada, exatamente. Tanto é que essa história é foda. O Frank Sinatra ele era ligado à máfia e os cassinos. Quer dizer, o cara estava em casa ali, total. Esse ligado à máfia também tem muita lenda aí. Ele era amigo dos caras. Né? Ele Pô, apareceu tudo no filme do italiano. Poderoso Chefão? Sim, então, aliás, Tem então, uma. então é verdade. Então é verdade. Não, mas você sabe que... Você viu o The seriado? Offer. o The Offer. No The Offer, o Mário Puzo disse que não foi pensando nele. Mas Não, ele mas eu toma acho que uma isso porrada. ele toma uma Coppola, porrada. O Coppola, eu acho que pensou nele. Não, quem escreve o livro é o Mário sei, é o Puzo, Mário mas Puzo. a história tá lá no livro, antes Sim, de estar sim, no sim. filme. Mas aí, quando o Sinatra encontra o Mário Puzo num bar, ele dá uma Dá-lhe porrada. um soco, Só que então dizem que o Sinatra, eu tava vendo esses dias também um negócio, ele não batia, ele mandava capanga bater. ele tinha capanga. Porque ele era né? O Sinatra era um cara de 1,5 pequeno. m, Quando eu 1,60 falo- Era gigante quando cantava. Quando cantava. Quando eu mas era falo que o pequenininho. Simonal é o nosso Sinatra, ninguém acredita. Mandar capanga bater, pô. Além de cantar, né? pra cantar. Então, Ele e mandava o os Sinatra é o capanga seguinte, quando ele tinha o Rat Packs, Rat Packs eram Puta, genial. quatro grandes, né? Era o Sam Davis Jr., Ele. o Jim Martin. Jim Martin, o Sinatra e o o- quarto que ninguém lembra, nem eles. Nem o pessoal. Aliás, Tipo o Ringo. Era o Ringo. Aliás, o primeiro... É o melhor dos Beatles. Desculpa.
Só para não esquecer, o primeiro Ocean's Eleven, os 11 Homens e um 11 Homens e um Segredo, Segredo, que é com essa turma com toda. essa turma. é com o com essa Rat galera Pack, mesmo. e o final do primeiro, o filme tem um ritmo da época, não é Sim, tão, sim. mas o final do primeiro É melhor 11 que Homens o- e um Segredo é bem melhor que o segundo, não vou Do que contar, os- obviamente, exatamente. do que esse novo. Era o Rat E era Pack. com E o o Rat Rat Pack Packs. era uma turma, na verdade, né? Esses caras foram pro palco. Mas tinha mulher, a Ava Gardner fazia Sim, parte sim, e tal. sim. É uma turma de beberrões, boêmios, que se reuniam na casa do Humphrey Dorothy Bogart. Parker, Lá, né? devia ser uma turma divertida, né? Cá entre nós. Então, esses caras faziam shows que lotavam os palcos dos cassinos lá de Las Vegas. E o Sammy Davis Jr. era obrigado a ficar fora da cidade, não dentro dos Porque hotéis, ele era negro. porque era preto. Olha só que coisa. E aí o Frank Sinatra falou assim, é o seguinte, a gente não faz mais show em Las Vegas se ele não ficar com a gente no hotel. Aí os caras pipocaram, falaram, não sei o que. Bom, beleza, nós vamos fazer show em Nova York, porque os caras já eram mundialmente famosos. Né? E aí os negros arregaram, os negros no sentido, os brancos. Os brancos. Os brancos arregaram. Os brancão arregaram. Arregaram e deixaram o Frank. E ele abriu essa porta para os artistas negros cantarem nos Eu cassinos. tô vendo aqui, tinham mais dois, o Peter Lawford, Peter Lawford, e que Joe era o- Bishop, que nenhum Sei, não, a gente nunca lembra dele, o João Bispo. João Bispo. Mas então, voltando ao assunto. Só finalizando Fala. os negócios disso, porque a gente fala muito de Las Vegas, mas lá tem um outro polo também, perto do que é Atlantic City, Atlantic City. que é também um polo de Que jogo. o Sonic vivia lá. É verdade. Atlantic City. Essa Que tem um piada filme, pra tem um você. filme legal chamado Tem, Atlantic City. bem também. legal. E É tem, bem bom. e tem uma série. série uma muito série, né? boa que Se passa. que fala do pier de Atlantic City, É. onde tem o parque e os cassinos, os cassinos. que também é dominado por gangsters. Então, isso aí é esse é que o eu ponto, ia é. chegar. Ah, tudo bem, vamos pensar só no lado utilitário da coisa, sem botar Vai moral criar por emprego, enquanto. não sei Vai gerar emprego, vai gerar entretenimento, trazer gente de Turismo. fora, turismo, etc. São as... O desenvolvimento, né? Mas quem vai, como eu falei no começo, quem vai tomar conta da banca? Para mão de quê? A gente está no Brasil. Eu tenho algumas hipóteses. Políticos, né, amigos do rei, Sim. da isso ocasião, é- sem dúvida. crime organizado, que não é... Que é tá, que está quase junto. o que você falou? São Sinônimo, primos quase irmãos. sinônimo. Ou não tem outro, né? Tem. Os Não, políticos. tem. Empreendedor mesmo? Há uma possibilidade de Globo. Tem um terceiro que eu lembrei. Negro de fora. Não, assim... A Zambev da A vida. Zambev da vida, exatamente. Os Quem é? monopólios. O Carlos olha, Zambev? Isso é horrível. A diferença entre a Ambev e o Estado é nenhuma. Exato, é uma estatal, praticamente. Então, exatamente. Qual seria outra hipótese? Como Não, tem seria mais uma. distribuído isso? Tem mais uma mais, vamos dizer assim, otimista, que eu acho que é a que não vai acontecer. Mas, por exemplo, grandes redes de hotel se interessariam por isso. De hotéis, Porque, pode de ser. hotéis. Porque o cara... Você pensa que o cassino é só o chamariz, né? Eles até ganham dinheiro com o cassino, muito dinheiro. Mas, assim... Todo tem entorragem, todo né? o que está em Sim, volta seria, sim, por exemplo... sim. Isso Não, né? e dentro dos próprios hotéis tem cassino. E aí, só que o problema é que assim, esse não é o tipo de hotel, porque alguém falou, um amigo nosso, russo até, não, mentira. Um amigo nosso falou, deu dessa letra, falou, porque, ó, pensa bem, se você faz uma Costa do Sauípe, que é aquele hotel, o cara vai uma vez com a família, tudo lá, é legal, e depois quer ir visitar outro lugar. O jogo é um motivo para as pessoas irem e voltarem sempre, principalmente os mais viciados, obviamente. Inclusive, é o terceiro maior vício do Brasil, Maior né? vício do Brasil. Depois de álcool e tabaco. E o jogo é proibido. Exatamente. Imagina, isso é Ele é outra coisa. liberado. Mas aí o cara vai para Costa do Sauípe, vai e volta. No cassino, não. Então, o cara do hotel tem interesse em ter um cassino. Só que o que acontece? O cara não vai para um lugar que tem cassino com a família, os filhos pequenos, na Costa do Sauípe ele vai. No cassino, não. E aí, qual é o ecossistema que vai se tornar ali? É prostituição, que é o que acontece nos Estados Unidos também. É prostituição. E no Brasil, a gente tem problema de prostituição infantil, tem
Sim, você imagina Cara, assim, o tá Nordeste que abrindo- seria contemplado provavelmente né, com os cassinos, porque um lugar até que por precisa as desenvolver. das praias, etc. O risco é muito grande de isso Eu acontecer. acho que é um risco geral mesmo, né? Desculpa, fala. Não, e Perdi. claro, a gente tirou a questão moral do meio, mas tem uma coisa óbvia, que é o seguinte, olha, imagine o hotel, o cassino, etc., como se fosse um grande círculo. Nenhum círculo existe sem o centro, né? Até porque é em torno do centro que se forma o círculo, né? Qual é o centro desse ecossistema? Prazer. E Prazer. vício. Prazer e vício. Olha, se o lance é prazer e vício, o cara vai lá para buscar prazer e vício, evidentemente que outras formas de prazer que abusam de vícios vão começar a se agregar ali do lado. E Ei, drogas, não, isso é um imagina. pouco Inevitável, E aí prazer. o cara começa, prazer que se aproveita do vício. Então o cara vai lá, ele joga um jogo, ele começa a ir pra festa, como o nosso amigo, inclusive, falando naquela conversa lá. Começa a ir pra festa, e de repente ele sobe lá com a mulher, já tá ali do lado do hotel, e não sei o que, e é aquela putaria, e nego quer beber mais, e aí de repente tem um sujeito com a droga ali no canto. E, Tá começando a falar a favor, né? e a gente sabe. A gente sabe que. Eu tava contra. Tá começando Pô, tantos argumentos assim. A gente sabe que, olha, venda de droga é ilegal, é só proibir a droga. Pô, vai em qualquer baladinha, na então, Augusta, vai no Sim. cacete aqui na Vila Madalena mesmo. Imagina, O pessoal o traficante vai ver um centro de pessoas que estão ali, tudo né, Na O cara loucura. vai falar, não, deixa lá. Não, é que ali é tudo legalizado e eu sou proibido. Eu não vou. Então, o problema é esse. Rave. Quem controla esse tipo de coisa? O Estado? O Estado tem condições de... Não, Nenhum. né? Você vai Estado meter brasileiro de Americano, cara. Não, ninguém, mas lá, Não, lá então, tem uma outra... mas ali eu acho que tem um limite ali, até um espírito Talvez de seja corpo ali. uma coisa os- tácita, assim, É. do tipo, Daqui não vai- passa, entendeu? Pode ser, pode ser. E depois o controle dos jogos nos Estados Unidos descentralizaram da mão dos criminosos, né? Então, Então, isso né, tem tem uma essa parte sede que está também. no Estado, tem uma parte que Nessa está época- na mão de mafioso, tem enfim, também de índios. Tem uma Ficou tensão. lá no... Índio, Não, índios lá se no- eu não me engano, agora, puta, as informações, mas eu acho que no fim do cassino, no filme, que eles demolem, não sei o que, ele diz que assim, quem assumiu os primeiros novos cassinos eram os estúdios. Os estúdios Isso, pegaram e montaram grandes cassinos de lá, Hollywood. de MGM, Isso. Universal, não sei o É que. verdade. Você ia pro jogo e tinha todos esses entretenimentos. Aliás, é um filme que eu... que eu- É um baita filme, que eu que mostra recomendo. muito como funcionava Então, todo mas você vê esse inclusive ecossistema do jogo. a degradação dos personagens. Sim, né? Quer dizer, sim, que os caras exatamente. envolvidos nessa porra é igual o tráfico. O negócio Você vai pro- estar envolvido com um negócio E, cara, barra pesada. crime, né? é crime organizado. Crime organizado não brinca em serviço, bicho. Tem uma hora no filme que eu acho que é uma coisa absolutamente real, porque isso acontece o tempo inteiro. Os caras estão lá decidindo lá, os caras, eles são pegos, né? Tem toda uma investigação, eles são pegos, eles estão lá, os chefões, numa salinha, um cara com respirador. E aí, o que a gente faz? O cara fala, pra que arriscar? Começa uma matança, bicho. Mata todo mundo que está envolvido. Porque aí ninguém fala nada. Ninguém vai ver. E os caras vão em cana, né? Eles vão em cana, Mas numa boa, eles ficam numa numa boa, puta cela dividida, os caras um fazendo argumento- macarronada. esse é no- que um liberal outro filme. traria, né, continuando o ponto, é o seguinte, olha, isso é um problema então da proibição, porque se o cassino é legalizado e a droga continua proibida, o que você vai fazer aqui, com a vinda das drogas para esse ambiente que aparentemente é natural, das drogas, da prostituição, Sim, do sim. cacete, isso só é um problema porque a criminalidade está associada a essas coisas porque essas coisas são proibidas. Portanto, se você liberá-las todas, Então, você esse é o resolve argumento do o problema do do Cap. liberal. É. Exato. Se você liberar elas todas, não vai ter mais crime associado a isso. Olha, evidentemente quem tem o know-how, as rotas de transporte e a produção são justamente os criminosos de outrora. E esses criminosos, eles não são simplesmente empresários que, por ocasião, eles têm um negócio que é proibido. Sim. Assim, a hora que legalizar, ele fala, vou montar minha loja agora, isso. pagar INSS pro... O pessoal liga lá pro pessoal, aqueles caras tudo que a gente ia botar no micro-ondas, esquece, hein? Agora tá legalizado. Agora tá tudo legalizado. Porque O cara pode dever. Se tiver devendo, tudo bem. a gente põe cobra, no faz SPC. boleto. Não, e assim, não, agora a senhorinha abriu lá a lojinha dela, nós vamos respeitar
fechado. concorrência Afinal, leal. Livre concorrência. Exato. E lembre-se que o poder financeiro desses caras seria suficiente até mesmo para eles mesmos abrirem, no caso da proibição continuando, né, é um parêntese, eles mesmos abrirem os próprios centros de entretenimento deles para concorrer com, Claro. Não tem os dúvida. caras, né? Até Como bom, já tem, os caras né? já Vamos têm falar. até banco, né? Uhum. Então Você acha que não tem cassino no Brasil, né? Então Você Se você pega, quiser. pega Cara, a geladeira. para no aeroporto em Fortaleza, é a primeira coisa que o taxista pergunta: tá indo pro cassino? E o cara tem uma gorja lá do cassino e tal. Todos os taxistas. não, uma vez eu fui fazer um curso, e a moça falava, não, eu tenho que correr lá porque eu vou pro cassino. Eu faço, como assim? Cassino? Não, eu trabalho no cassino. Não, eu vou sair do cassino. Aqui em São Paulo eu não vou aguentar, mas eu sei de algumas coberturas aí que são cassinos gigantescos. Olha aí, então. Então Eu nunca fui, Pô, dá um. porque eu não gosto de prostituição. Mas concluindo, então o ponto é o seguinte, essas coisas não somem e você vai ter o envolvimento desses maus atores com aquilo ali de qualquer forma. Até porque os caras já têm um know-how, né? Exatamente. Como um abismo atrai outro abismo, né, os vícios vão se atraindo, a coisa vai piorando e aquilo vai se tornar um negócio deprimente que gera muito dinheiro. Então assim, se você é a favor de financiar vícios extremos e a destruição da alma das pessoas e destruição de lares, caso você não acredite na alma porque você é meio maluco, e coisas desse tipo, por conta de uma movimentação, de um benefício financeiro, então você tá vendendo... Eu tenho a impressão que o Lucas é contra. Mas fazendo o advogado do diabo, o álcool também não leva à destruição das famílias? Olha, leva, mas não na proporção que a heroína. Sim, não sei, né? Exatamente. E aí entra... O álcool é maior, é muito maior. Não, mas você assim, consegue... muito mais a quantidade. Não, eu tô fazendo o advogado. Sim. Tem um conceito da dose segura Quem científico. é que cumpre a dose segura? A dose segura, Mas mas o Luiz, existe. por exemplo, a gente sabe, porque a gente é Existe dose cientificamente segura. bem resolvido com isso. Existe dose segura para álcool. Existe dose segura para maconha? A resposta é não. E a maconha é mais leve. Não. Em tese é mais leve, né? A mais leve delas. Cara, eu acho que todas essas proibições, falando em liberalismo, né? Cocaína é menos perigosa. Eu já pensei em alguns termos psicoativos. Eu já fui liberal, não cheguei a ser libertário porque eu nunca fui infantil. Mas Eu só fui libertário. Já fui liberal. E eu entendo até a tese, assim, do tipo, cada um. Só que acontece que tem dois problemas aí. Primeiro, a gente vive em sociedade e algumas coisas vão fazer um mal para a sociedade no geral. Eu acho que o jogo é uma delas. Eu tô com o Lucas nesse ponto. Só um parênteses, rapidinho. Segura aí. Mas isso não é tratar a população em geral como criança? Sim. Isso adulto Não, não mas é, você... porque não é para entrar criança. Sim, Entendeu? não. Fala, continua. A questão é, a gente vive em sociedade, tem coisas que são... Existe uma cultura, por exemplo, o álcool, tá na a gente bebe o vinho na Bíblia, missa, né? na Bíblia. É uma coisa que culturalmente o ser humano fez e ele consegue... eu não vou citar pessoas que não conseguem aqui, né? Mas tem alguns que conseguem... Falando em você. Tratar disso de uma forma saudável. Eu não conheço, por exemplo, mesmo maconha, que é uma coisa mais leve, que os caras dizem que é mais leve. Eu não conheço nenhum maconheiro que que não fuma todo dia, entendeu? O cara vai falar, eu só fumo uma vez por semana. Claro, parece que se fumar todo dia não vicia. Mas o álcool, existe uma quantidade enorme, claro que existem pessoas que se viciam, e existe uma quantidade enorme de pessoas que não se viciam e que conseguem tratar disso como uma... eu não estou falando aqui que o álcool é legal, só que também existe uma questão cultural, além do... Eu não sei se eu estou me expressando bem. Você está querendo dizer que o álcool tem uma história... Mas o álcool e tabaco, aí falando no sentido... O álcool e tabaco, eles estão associados a boa parte da evolução do ser humano. Sim.
das conquistas que a gente teve. Essas Eles coisas fizeram não parte- destruíram. Elas não destruíram, muito pelo contrário, elas participaram de vários momentos históricos Sim. que a droga não participou, embora a droga também seja algo, cara, que você E o vê... Wall Street nos anos 80 participou um pouco mais. Participou bastante. Bastante. Mas pessoal de carreira, né? Esse pessoal que Pessoal faz- de carreira. Não, mas só para finalizar a minha lógica, é o seguinte, além disso, as coisas que já são permitidas, é mais difícil você falar, não, agora, a partir de amanhã, não permite é um mais. problema. Por que você vai colocar um problema na sociedade que ele já é A gente já tá vendo evitado, que tá a gente dando problema. Por exemplo, Vamos adicionar isso aqui. Já um problema, tem um a vício a experiência, mais. né, em é. outro- Mas é engraçado, com um cigarro eles conseguiram. Com um cigarro eles praticamente estão zerando essa nova geração, vem com muito pouco fumante. E não precisou proibir. E não Isso precisou proibir. exatamente. Não precisou proibir. Isso aí, quer dizer, proibiu campanha. houve um esforço de engenharia Não social. precisou proibir, mas peraí, você não entra em qualquer lugar, você não consegue fumar. Né? Se tornou a vida do fumante É um inferno. muito mais difícil. Eu falo de cadeira. Enfim, eu não sou a favor, Eu agora não sou a estaria favor dessa fumando. coisa. Agora, no certo sentido, se você pensar bem, era insano mesmo você ficar em ambientes fechados com aquela quantidade de fumaça em torno. Fazia parte da Fazia- história. Ok, entendeu? Não mas era- enfim, né? Não, mas Ninguém morria por causa disso. O meu ponto, não sei, gente. o meu ponto principal em si, essa é uma mania que a gente tem, e essa é uma mania que eu herdei do libertarianismo. Eu né? tenho dificuldade Não, também. É outra mania. Não é a de querer liberar as coisas. É de achar que existe um absoluto, não absoluto moral, mas um absoluto ético legal. Olha, isso aqui, o cassino sempre será ilegalizável, impossível de se legalizar em todo momento, em todo lugar. Essa coisa aqui, olha, eu acho que tem lugares em contextos, em sociedades Que poderia, específicas, em que talvez pudesse, da mesma forma que eu acho que tem lugares, dependendo de como a coisa estiver, que o álcool talvez devesse ser proibido. Sim. O ponto é o seguinte, qual é o problema? O que a gente está tentando fazer? Para que serve da mesma forma que existem coisas que são absolutas? Tipo, homicídio. Sim. Não vai ter Aborto. nem... Exato. Né? O que a gente sabe é que existe a lei natural, né, vindo do ponto de vista do direito natural. Existe a lei natural. Né? O ser humano tem uma certa dignidade e tem certas coisas que você sabe que elas são erradas e que elas não devem, que elas vão contra o motivo pelo qual o ser humano é feito. Né? Da mesma forma que, para ilustrar, imagine uma árvore e agora imagine que o que é bom para a árvore? O que é bom para a árvore? Você regar a árvore, né? Você deixar a árvore no sol, você podar a árvore para ela crescer melhor, isso tudo é bom para a árvore. Por quê? Porque a árvore tem um motivo de ser. A árvore tem um motivo de... Ela tem um fim último. Qual é o fim último da árvore? Olha, é crescer e no caso de uma árvore frutífera, de uma macieira, por exemplo, gerar fruto, gerar maçãs. Né? Então, para o fim de gerar maçãs, que é o fim da árvore, você regar... mas ela não depende de você também. Não precisa Não, então, necessariamente você sim, mas pode. esse é o ponto. Ela Agora- vai crescer independente. É uma analogia, rapaz, calma. Então, Eu tenho outro problema nessa cuidado com analogia. essa falsa analogia. Agora veja, Tem outros problemas. o que é nessa ruim para a árvore? Jogar um machado no meio da árvore É ruim segundo o fim último da árvore, porque impede ela de crescer e dar frutos, né, da macieira, no caso. Sim. O ponto é o seguinte, o ser humano ele tem uma causa, ele tem uma causa final, ele tem um fim último. Né? Existem coisas que são bons para esse fim último e coisas que são más. Nem todas essas coisas, olha, o homicídio, por exemplo, é evidente, né? O ser humano é um ser vivo, você matar o ser humano, assassiná-lo é ruim. O ponto é o seguinte, do ponto de vista da lei natural, tem coisas que são muito claras, mas nem todos esses pontos da lei natural, eles cabem dentro de uma legislação. Né? Existem agora, a gente sabe que fornicação é ruim. E a gente consegue até, sem o lance religioso, demonstrar por que o sexo casual é problemático, que todos os danos que ele causa, aí o cacete na estrutura social. Existem consequências. Exato. Mas você não vai proibir as isso aí. pessoas de fazerem. Você vai explicar, mas não vai proibir. Exatamente. Então, existe uma tensão entre o que dentro da lei natural será correto e o que você consegue coibir utilizando a legislação, utilizando a força. Perfeito. E existem coisas que não cabem aí. Que coisas são essas? Depende do contexto, da situação e do estado da população. Se você está trazendo para o nível micro, e desculpa me delongar muito, Não, que tá bom. acho que não tinha também como entrar Não, mas aí nisso você sem... falei. se você tem uma comunidade de pessoas que são pessoas que têm tendência à obesidade, trazendo para o nível micro, né? Pessoas que têm tendência à obesidade, que têm personalidade adictiva e que comem muito doce. Olha,
o prudente a se fazer é não trazer doces para dentro da casa dessas pessoas, né? Essas pessoas precisarão Não, é verdade. Isso de uma regra mais dura impostas por elas mesmas, pela própria comunidade. Se você está num país que tem um diabo de um crime organizado, que já está ligado Exato. com certas coisas, etc, etc, você não vai pôr esse negócio lá porque vai dar merda. Pior do que isso, uma sociedade infantilizada, porque a sociedade brasileira hoje, ela é infantilizada. E uma sociedade infantilizada vai querer o quê? Prazer o tempo inteiro, vai querer atrás do prazer o tempo inteiro. E assim, não está preparado, realmente. Aí não é uma questão de, eu mas estou aí preparado. Eu Então, também não concordo. é uma espécie de paternalismo. De achar que a gente também está num... Fala, pô, eu então estou dizendo que assim, ninguém tá eu não saberia preparado. lidar, porque tem um monte de coisa que eu não sei lidar. O quê? Teria Com muita prostituição? dificuldade. Não, Prostituição não, porque eu já parei com essa vida. Você parou de se prostituir. Eu ia tanto que uma vez a prostituta falou para mim, eu vou te tirar dessa vida. Vou te tirar desse lugar. Não, mas Mas só para finalizar, Essa e é a aí função você do tem... governante. Você tem, por exemplo, o que ele falou, acho que tem toda... Agora, Não, o que é não, estranho, não o que é discordo, estranho não. e é curioso, por exemplo, como que isso funciona nos Estados Unidos, que também é uma sociedade infantilizada e voltada quase que exclusivamente para a busca do prazer. E dá certo lá. Lá funciona. Dá Né? certo. Não, certo, calma. Porra, a sociedade americana, é evidente, não é o jogo propriamente. Mas aí esse certo você pode levar para qualquer qualquer instância. coisa, exato. Entendeu? Porque você joga a causalidade aristotélica, que nem você colocou, ela é importante, ela funciona, só que assim, quando você vai para a complexidade da vida humana, isso vira Então, mas vira esse é um novelo por que você isso consegue... que tem que ser caso a caso. Então, exato, não, por isso, caso a caso, assim, por exemplo, sociedade, você não pode... É aquela coisa, senão você vai chegar na casa do fulano, você não pode jogar, você pode... Aí, cara, o negócio... Não, entra, mas entra Que nem a história da maconha que a partir dos 21 anos o risco de adquirir esquizofrenia diminui. Aí você vai falar, pessoal, até 21 anos ninguém fuma maconha. Como é que você vai controlar isso? Exato. Não, mas aí a proibição... Todo mundo tem consciência de que a proibição é só uma proibição, não vai acabar com aquilo. É proibido assassinar as pessoas. Você tá não é por causa dificultando disso que as pessoas... Na verdade, não é proibido. Ela é punido. Punido isso é se você punido. fizer, Né? O lance é exatamente. justamente esse. Não tem que ser proibido, tem que ser punido. Imagina né? o seguinte... A punição... Hoje a gente está esquecendo a ideia da punição. E a punição ela é fundamental para a gente controlar a sociedade. Então, voltando ao jogo. O vigiar e punir do nosso amigo Foucault. O jogo de bicho é proibido. Sim. Tá aí. Os bicheiros estão aí. Amigo. Mas você tem uma mocinha, não vou qualquer- dizer aonde, nem apontar. Não, porque qualquer... Não, para lá. senão não vai adiantar, porque ninguém vai em campo. saber. Eu vi o guarda jogando no outro dia, lá, o cara da PM, falou, fazer uma fezinha aí. Que é um jogo quase ingênuo, né? Perto de um cassino, do que rola Já no cassino. foi. Se bem que o jogo do bicho também matou muita gente, e, assim, inclusive eu vi isso. E fez muito carro alegórico também. Muito. Mas Então, dá pior, muito depois dinheiro. passou para a mão dos traficantes. né? Mas eu acho que assim, a discussão que toda a sociedade deve ter... É que o Brasil é enorme, né? Isso já atrapalha um pouco. Mas cara, um a país discussão que continente. toda a sociedade deve ter é assim, o que a gente quer que esteja na nossa janela de Overton de permissividade, né? A janela de Overton, para quem não sabe, é o que a gente pode falar ou não de acordo... Bom, O que é admitido no discurso público. O que é admitido. Depois vocês discurso procuram no público Google. A janela de Overton da sociedade atual ela é bem complicada, né? Porque você não pode falar determinadas expressões, mas você pode matar criança, você Não, pode, então, mas aí é que tá. Você Exato. pode fazer sexo com queijo, com queijo suíço, né? Você pode qualquer coisa. Para mim foi muito difícil, por uma questão, aí falando sério, eu sempre brinco que sou artista e tal, mas esse espírito é muito propenso a pensar assim, não, a liberdade é a coisa mais importante da vida, porque você precisa poder falar o que você pensa, você se expressar da forma que você puder. E aí, com o tempo eu fui vendo, por exemplo, quando aparece o peladão do MASP, você fala, opa, peraí, também não é qualquer coisa em qualquer lugar. Então aí você começa a ver, bom, a liberdade, o problema do libertário é isso, a liberdade é um bem absoluto acima da moral. Último, então, virou um fim último. Eu comecei a perceber o seguinte, antes de me converter ainda, nem estou falando disso, acima da liberdade existem algumas leis morais que partem da lei natural, e hoje eu sei que parte de Deus, mas mesmo que você não acredite em Deus, você precisa. O que causa você ter a liberdade acima da moral? Causa o Google,
virar o que virou, acaba sendo uma falta, você perde a liberdade por isso. Sim. Como o cara que fuma crack está lá na rua, ele não é uma pessoa livre, apesar de ele fazer o que ele quer, na teoria. Sim. Então, quando você fala em liberar o jogo, você está falando assim, nós como sociedade, a gente tem o terceiro caso de vício da nossa sociedade, do Brasil. Sim, no Brasil você é o falou, jogo. vamos pensar especificamente. Na Índia talvez não seja. Não quero saber. Será que é prudente? É questão de prudência. Será que é prudente você liberar e vai cair na mão ou dos bicheiros, ou dos traficantes, ou dos políticos? Isso não sei o quê. olhando de uma forma realista. Quer dizer, pode ser Então, que não a seja realidade... assim, né? Não, mas, cara... Não. É. Não, mas aí, então, o ponto é conhece o justamente Brasil. esse. Você tem uma sociedade em que sempre privilegiou o mais forte. O Google é o mais forte. O Facebook, todos esses caras, eles se tornaram fortes. Nesse sentido, a liberdade não significa nada. Ela não Exato. funciona nesse Exatamente. sentido. Você não é mais livre. Você não tem liberdade. A liberdade é uma mentira vendida para você, Sim. para você ser um escravo desse sistema. Então, assim, como que o Estado vai controlar esse tipo de coisa? Porque, assim, vamos ter viciados. Vai ter pessoas que vão ficar lá e que vão ser Famílias um problema. vão- Famílias que vão se desestruturar. Pessoas... A gente vai arcar com isso? Vale a pena? Tudo bem, pela liberdade do indivíduo, vale a pena? Eu acho que não. Hoje em dia, não. Por quê? Já é proibido, já tá assim, deixa tenho bicho. dúvida. Não mexe nessa porra. eu ainda tenho deixa o dúvida, mas eu negócio. tenho mais É. propensão a Porque, ser contra hoje. porque assim, Eu também. por quê? A gente já tem os problemas de coisas que são lícitas, como álcool, por exemplo, para resolver. Vamos tentar resolver o que é lícito agora? Ó, pô, Inclusive, vamos- a forma de lidar com álcool segura, não que todo mundo respeite, tá meio que na sabedoria popular. Tipo, tá tomando isso aí, toma água, você começou a sentir assim, larga esse negócio. Imagina, por exemplo, uma vila cristã em que as pessoas vivem a fé. Se você botasse um cassino ali, eu duvido que ia dar problema a longo prazo. Assim, pode as dar um pessoas problema ou falam, outro, mas um problema sistêmico. Achar que o cristão é essa bola toda. Eu não estou falando de cristãos nominais, eu estou falando de pessoas que vivem de fato a fé. Ah, bom. Não, mas aí Mas aí pode liberar em qualquer lugar. Você pode Esse é o liberar. Esse é o ponto. Você pode liberar até o OnlyFans aí. Esse é o ponto. mas é É o seguinte, o governante ele tem uma função, é governar segundo o bem comum. É o seguinte, eu acredito que Exato. talvez seja muito difícil entender o bem comum e administrar as coisas bem comum- esses milhões de pessoas. Exato. E normalmente, historicamente, os governantes eles eram eleitos de forma mais ou menos, eu vou usar a palavra bonita, democrática, porque era uma coisa meritória. Era o cara que foi lá e defendeu a vila Foi dele pra guerra, dos foi, invasores, sim. ele liderou bem quem estava sob ele, esse cara que tem coisa para liderar, botava o cara lá. É assim que... Então, mas eram sociedades menores, né? Era mais Exato. fácil. Não, Menos isso, complexos, não, mas mas mesmo a assim... gente tem uma complexidade hoje. atingimos um grau de Não, e o complexidade. Brasil, né, bicho? O Brasil é muito louco. O Brasil é um Brasil. país continente com culturas diferentes, com ideias do que é a nação diferente. E que é engraçado, do que é- sempre precisou de pouco, né? Pra ter alegria. é. E foi sendo... Foi cara, perdendo essa foi alegria. sendo né? essa alegria foi sendo destruída. E o esquisito é que bicho. quando se fala, por exemplo, nessas questões individuais, a gente está falando aqui do jogo. Fala do jogo, fala de droga, fala de não sei o quê. As pessoas só estão pensando em conflitos identitários, normalmente. É que, tipo, olha, esse fulaninho está sendo oprimido, e ciclaninho tá oprimindo, esse aqui tá tendo a sua liberdade tolhida, e não sei o quê. E ninguém tá pensando que, olha, isso aqui... Tem um negócio chamado Brasil que existe. Uhum. Né? E esse país precisa de um projeto. Sim. E a gente Sim, precisa apontar sim. para algum lugar. Exatamente. E ninguém está Exatamente. apontando para algum lugar, está olhando para grupos de interesse específicos. Exatamente. É verdade. Essa é a pergunta. E o jogo não seria a discussão. Não, o jogo pode... agora. Você pode discutir, agora, você pode mas até pra agora, discutir o jogo. lá no projeto. Mas é o jogo dentro do país, porque, sim, olha, sim. você pode acreditar ideologicamente, não devia ser um modelo federalista, não sei o quê, podia ser um modelo, podia ser um modelo que for. Tá bom, beleza, mas não é esse o modelo que tem agora, e isso está sendo discutido dentro dessa situação concreta que existe. Sim, sim. Mas a questão do jogo tem que ser discutida agora, sim, por causa dos bets, né? Exato, Não vai ter como não entrou. discutir. É uma Não, discussão e tem importante outra, e já está no Senado. e agora? Quer dizer, É. não tem... A gente não vai impedir. Não vai sair de lá, exatamente. Mas eu falo, quando eu falo assim, não, tem que proibir, tem que continuar proibido hoje, eu falo assim, se eu fosse votar hoje, eu votaria pela proibição, eu, Felipe.
Só que eu não falo isso com 100% de certeza, como o aborto, exatamente. que nem a gente estava falando. Não, o aborto, o a gente tem aborto certeza. eu tenho 100% de certeza que você está matando um indivíduo Exato. mais indefeso Independente da possível. questão, Então, A independente, covardia para mim, do é ato. proibição Exatamente. absoluta. Se você quer correr o risco de fazer o proibido, ok, você vai ser punido por isso. Beleza, ok. Como você corre o risco de matar alguém e ser preso ou não. Exato. Ok, beleza, isso é ponto pacífico. O jogo, eu tenho uma alma, eu tenho uma criação Sim. mais libertária mesmo, mais pela liberdade. E eu acho que cada um na sua, eu não quero saber se o cara, o que o cara faz no quarto dele, a gente até falou no Notícias de Quinta, né? Tipo, pô, os caras ficam falando que faz xixi em cima do outro, que não sei o que. Não quero saber, vive aí, você quer fazer, faz aí. Quer ir pro inferno, vai o que pro enche o saco inferno. é a exposição entendeu? disso. É, Né? então, não, assim, é basicamente... infantil. É pô, infantil, a né? questão Quando do era jogo- criança eu gostava de falar essas coisas. Ah, eu Depois- pensei que era fazer xixi nos outros. Não, eu só faço até hoje, mas não. Mas a questão do jogo é uma questão que eu entraria nesse escopo do tipo assim, cara, cada um faz o que quer, pode viciar, mas assim como o tabaco e o álcool, não sei o quê. Só que na nossa atual Na conjuntura atual. Eu acho que o ponto entra igual na droga. exatamente, para mim é o mesmo não ponto. não é simplesmente liberar Não ou é o não, mesmo é ponto. toda a estrutura que vai ser, É a vai ser realidade, montada é assim. para algo que não vai ser produtivo, não vai ser bom, não vai ser economicamente viável. A questão é, A questão vai de gerenciamento de economicamente, risco. exato. vai ter mais mal do que Economicamente bem. viável. Não sei. Eu acho que vai ter. A questão é isso. Quando você governa, você tem que pensar: bom, isso vai trazer mais mal ou mais bem para a sociedade? Eu acho E que o mal jogo bem não é mas- necessariamente financeiro. Então, mas o econômico. problema é esse. Os nossos legisladores, até Eles onde estão eles vendo. podem, né? Porque não estão legislando mais. tem outro pessoal legislando. Tem um no pessoal lugar aí, deles. eles têm uma visão extremamente utilitária. Tanto é que já passou Exato. no Senado, Mas a bancada na evangélica. Câmara, a bancada evangélica é a que está Tá segurando brecando. um pouquinho, mas é uma resistência que provavelmente não vai segurar no Senado. E é uma Então resistência. é muito provável que o jogo Não, eu ia seja falar liberado. isso. Eu já estou no Brasil há um tempo e eu já aprendi a pensar pessimista, de forma pessimista no Brasil. Eu tenho certeza que isso vai acabar passando, porque, cara, já está uma É imposto enxurrada. que vai entrar. Não, já está uma e já enxurrada. tem lobby de negro de olho. É, né? mesmo, os caras vão usar como argumento, não, Vai já ter um está praticamente puxadinho, vai ser liberado. um monopólio. Já é É praticamente monopólio, liberado. mas eu E também vai acho. virar puxadinho de Hoje existe, de político, gente. daqueles caras que a gente os caras que estão mandando no Brasil há muito tempo. Até existe jogo de azar legalizado hoje em dia que é monopolizado pelo governo. Já é. Sim. Então A loteria, só vai mudar o Sim, monopólio. sim, né? sim. E aí entra um outro negócio que é o seguinte, tá bom, passando, que é uma coisa que é um exercício que eu sempre tento fazer. Então, é isso que eu ia falar. Digamos que chato. passe. Digamos que Passou, o que vai fazer? parte dessa relutância, eu imagino, que é porque é o seguinte, existe uma forma de jogar esses jogos que são aleatórios e que envolvem apostas e que tem um potencial de ganho ou de perda, e muitas vezes o de perda é maior, que se convencionou a chamar de jogo de azar, de uma maneira sadia. Né? Inclusive, existem... Olha, o Cauê Moura me deu uma ideia boa. O Cauê Moura me deu uma ótima ideia, que é o seguinte, ele tá para abrir um negócio de pôquer, e aí pôquer não é considerado jogo de azar, né? Mas ele tá para abrir uma casa de pôquer, e que, do mesmo jeito que os caras têm o Poker High Stakes, que o maluco aposta quantidades milionárias e o caramba, e o jogo é uma tensão, ele quer fazer uma espécie de um Poker Low Stakes. Ele quer um entretenimento, porque o poker você não vai ter graça se você não tiver atenção de perder ou não. Exato. Só que assim, olha, tem um limite de aposta por pessoa. O cara não pode apostar mais do que tanto. E tem um lance de se o cara continuar perdendo, ele tem um hard stop ali da casa. Assim, você não pode perder mais do que isso. Isso vai é pra casa. físico. Exato. Físico. Isso, o cara vai lá na casa pra jogar, entendeu? É uma ideia. Mas é assim, você acha que ninguém vai burlar isso? Mas aí é uma casa do cara, né? É a casa dele. O que eu estou Entendi, falando é o entendi. seguinte. Não, é porque tem um poker não sei o quê aqui na Aham. esquina da Isso. Henrique Schalma ali, é gigantesco aquele negócio. Eu fico imaginando que é uma casa de aposta, que é um cassino de pôquer
igual o Aí Las tem, Vegas. vai ter os seus Veja, labirintos. Porque lá parece que tem limite de aposta também, não pode Sim. apostar, mas aí você combina na Sim. mesa, fala assim, Eu ó, é não o sou seguinte, em qualquer aqui, lugar. o cacife aqui é 1 milhão. Não, mas se as Entendeu? fichas são do cara... Mas tem- é uma tem- dificuldade, Mas o ponto é o dificuldade, seguinte, né? Sim, o ponto é é. o seguinte, Criar eu não estou dificuldade. falando a nível sistêmico, eu estou falando a nível individual. Sim. O ponto é o seguinte, existe uma forma de fazer isso de forma sadia. O cara que ele simplesmente, pô, eu quero brincar aqui na roleta e conversar com as pessoas, e eu ganhei aqui 200 conto e eu vou, sei lá, comprar um lanche depois aí durante a semana, Sim, e sim. o cara... O lance é o seguinte, olha, se passar, a gente tem que pensar em formas, ou as pessoas que têm aptidão para isso, porque eu não vou pensar nisso, eu caguei. Não, mas assim, Esse negócio- vai ter sempre um político pensando em como piorar a coisa. Não, Porque Sem é a dúvida. tarefa do político brasileiro. Não, Eu tô no ponto- falando isso porque, assim, durante um tempo aqui em São Paulo, você tinha as casas Sim. noturnas e você tinha um negócio chamado couvert. O cara, ele não cobrava a entrada, ele Sim. cobrava só o couvert. Couvert Então, artístico. perdão, não é couvert, é consumação. Ah, Você consumação lembra? Então ele não mínima, cobrava entrada, ele consumação cobrava mínima. consumação, R$70 de consumação. Aí vem um brilhante deputado e fala, não, tem que separar. Aí o que acontece? As casas se ferram, os consumidores... Sim. Quer dizer, todo mundo mundo sai se ferra. perdendo. E eu acho que o político vai fazer isso. Eu entendo o que você quer dizer, por não, exemplo. Vai ter uma o ideia ponto é- brilhante. vai pra ter falar. uma- O imbecil ponto é- do juiz do Uber Não, mas lá. independente de idiota, ter a ideia vai te- brilhante ou não, Tá. o ponto é o seguinte, se há uma forma de se fazer de forma sadia, façam de forma sadia Sim. para que se criem pelo menos alguns focos dentro das possibilidades que tem. Vai ter merda, o político vai foder com tudo. Tá bom, mas tente dar um jeito de fazer um negócio de um jeito que presta. Porque, olha, dá pra fazer, e se você fizer de um jeito que presta, e aquilo ajudar uma comunidade local, e nego ver Que esse é um dos pontos, né? Exato. Quer dizer, você consegue, sobretudo, porque, se eu não me engano, dentro da lei tem a geografia do que seria... Que é lugares que precisam seriam- ser desenvolvidos. então, sei lá, no Pô, Cu do Caatinga Acre, ali, né? Você pega uns... Desculpa, Cu do Acre não é... Não, você pega algumas regiões que você realmente tem uma dificuldade de desenvolvimento. sério. Cara, enfim, se a gente pensasse no sentido mais, né, se o jogo fosse realmente uma coisa mais controlada, aí é que seria tá. interessante. De Mas a repente gente você sabe que corrompe uma sociedade exato, que você, tá você sem acha grana, que mas, ela está subdesenvolvida, você vai lá desenvolver, você Exato. destrói ela. Você Exatamente. destrói De uma as vez. almas de todo mundo Você e vai- destrói uma, E todo de uma mundo vez. ganha muito dinheiro. Não vai muito rico Mas- pro inferno. Mas é que tá. Cara, quantas possibilidades de... É muito complicado, muito complexo. Como você falou, projeto de país. Tá bom, a questão é econômica. Por que a gente não fabrica trator aqui? A gente tem que importar da Exatamente, China. por que A gente é o importar- maior celeiro do mundo, a gente não fabrica trator. Por que não faz... Pô, em vez de fazer um cassino na cidade Tem e tal, pouquíssimos vamos isso. fazer uma fábrica de Vamos- trator. pô, porque aí os libertários falam, não, mas o Estado vai... Não, mas dá, você vai pagar menos imposto se você fizer trator nessa cidade aqui, não sei o quê. Sempre aconteceu assim, né? Por quê? Porque precisa de um projeto... Um país do tamanho do Brasil, então, cara, precisa de um Que não projeto... tem projeto nesse momento. Né? Aliás, E não é um bobear nunca projeto, aquela coisa como querer controlar tudo. teve. É assim, dirige pra lá, dirige pra cá. Temos uma visão do que, o que é o Brasil, aonde qual é queremos a chegar. vocação da nação. acho que alguns, Aí, tipo, então, vai pra lá, vai pra cá. tem vai pra razão, lá. teve projeto. Teve. O Getúlio teve projeto. Getúlio. Por até o pior Juscelino. que ele O não- governo militar teve projeto. Teve. É Alguns que, porra, era tudo meio de pé quebrado. péssimos projetos. A questão é que sempre, alguns péssimos projetos. Os caras porque tentaram, pelo menos. Tentaram, então. É aquela Porque tinha coisa. ideia da industrialização. Você tem uma ideia de da- desenvolvimentismo lá Sim. do passado, o Brasil, pô, teve muita dificuldade no começo, enfim. Você Cara, teve isso uma aqui ideia era de... uma roça até pouco tempo. o Getúlio Até pegou e quando- botou até um quando eu pouco, nasci. com todos os problemas, não sou defensor, Não. mas ele pegou aquilo e falou, cara, preciso, né, sei lá, Não, e é isso aí, cara. trazer o Tomás Falou Juliano Getúlio, pra deu falar. sono. Né? Não, tô Não, você pega, é só pegar. Getúlio, Geraldo. Getúlio. Aí você pega, por exemplo, a gente perdeu uma oportunidade de ouro agora, de ouro negro. Você tem lá a foz do Amazonas que a gente podia estar fazendo, Produzindo tirando petróleo de lá e a Marina extraindo. e o Lula falaram, não vamos fazer porque as ONGs internacionais estão aí. E, aliás, hoje na nossa gravação é o dia de falar como pirata. Tem um dia, existe o dia de falar, pra como, falar pirata. como pirata. Então a gente é só ouvir o que eles estão falando hoje também lá na ONU, as ONGs, porque elas são piratas, querendo pegar os nossos. Exatamente. Estão pirateando. Entendeu? nossa- E aí tem ONG aí, a ONG tá falando, não, você não explore, porque veja bem o meio ambiente. E aí você vai Ele ver tá quando lá.
A ONG tá lá e de repente quando fecha tem assim, nego associado à ONG que sai com patente e com produto de material que tinha no Brasil, umas coisas muito estranhas, com os caras ligados à coroa inglesa, sei lá assim. Não, mas E aí, então, assim, o jogo, se a questão do jogo o argumento, o grande argumento é desenvolver, porra, cara, a gente tem tanta coisa pra desenvolver. Tem tanto negócio pra fazer ainda. Com risco menor. Com risco de não ter vício, de não ter... Porra, você acha que o cara quer o quê? O cara que mora lá, o capial que mora no meio do Tocantins, sei lá, ele prefere que abra um cassino na coisa dele, ou uma indústria lá que o cara vai lá, trabalha todo dia, ganha o dinheirinho dele, pode às vezes até viajar para outros lugares, voltar. Ele quer ver a turma que tá em volta joga dele. Lá fora. Joga em Las Vegas. Será que ele quer ver a turma que tá em volta dele trabalhando ou apostando e comendo usando droga? Estão quase me convencendo a também, pô. Não, mas aí... fervorosamente contra. Não, mas aí tem outro ponto. Uma sociedade não virtuosa, eu tenho certeza que muitas dessas mini sociedades, cidades pequenas, não sei o quê, vão preferir comer e jogar. Por quê? Falta virtude ainda. Porque na escola você só aprende... falta a formação. A gente precisa formar pessoas melhores, é isso. Esse é o maior problema do Brasil e do mundo hoje, é formar... assim, a virtude tem que voltar a ser virtude. O bom tem que voltar a ser bom. As nossas almas estão fracas. A gente tem problema com coisas idiotas. Com vícios pequenininhos, com coisas pífias. A gente faz umas cagadas monumentais a troca de porra nenhuma. Direto. E olha, francamente, políticos que estão legislando a favor de grupos de interesse específicos, de amigos e de conchavo, não sei o quê, eles estão cagando com a estrutura de um país inteiro por conta de micro-ambiçõezinhas pessoais desse tamaninho. Então, tá todo mundo meio que sofrendo do mesmo problema. E aqui embaixo fica todo mundo discutindo bobagem um com o outro. Às vezes gente que concorda em 79% tá brigando porque o outro foi lá e fez uma entrevista. Não, brincadeira. Não, mas em geral, eu tô falando até direita e esquerda. Às vezes, cara, às vezes o inimigo é o mesmo, entendeu? A gente tá brigando. Não, hoje em dia, sim. Muita gente caiu no conto. Cara, quando que você ia ver na história um esquerdista defendendo um laboratório? Cara, os caras da Big Pharma. Os caras estão defendendo um laboratório, cara. Os caras estão defendendo gente que tá cagando pra você, velho. Cagando pra você. Fora essa turma woke, você falou laboratório, eu levei um susto. Achei que você ia falar da galera defendendo laboratório de grande função em fronteira de país. Não, mas fora essa turma woke, que esquerdista que você conhece? De gente normal, não é militante pago, não é nego de ONG, que acha tranquilo, de boa, apresentações com músicas, com insinuação sexual, insinuação dentro de uma escola. Exato. As pessoas comuns estão pensando como a gente. Eu não tô falando de religioso, não. É o básico do básico, da civilidade, né? Cara, você tem um filho. Se você é uma pessoa decente, claro que tem os... Mas se você é uma pessoa decente, você quer que ele viva num ambiente saudável, minimamente saudável. E o Brasil, infelizmente, nem sem o jogo, ele já é insalubre. Cara, eu vi, e tem uma coisa assim, tem certos valores morais que, às vezes, por conta da lei natural, porque essas coisas, elas estão na natureza humana, e aqui na natureza eu não estou falando da floresta, do mato, dos saguins. Né, do saguim. O saguim. É o saguim. O saguim, o gato maracajá. Eu gostei muito do gato maracajá. Muito. Eu fui buscar. Ele tá em extinção mesmo. Caramba. A arara azul. Não vai fazer falta nenhuma. Algum bicho de papo amarelo. Sempre tem um papo amarelo. Essa formiga do papo amarelo, sei lá. Na forma como o ser humano funciona. Esses valores morais, cara, eles são mais ou menos evidentes. Ainda mais hoje em dia, com as influências intelectuais todas que a gente não percebe e tal. E às vezes eu vejo até pessoas, por exemplo, eu tava vendo os vídeos do Cariani. O Cariani tá fazendo um projeto com o pessoal do Flow. Pra botar os caras aí. Levou os gordola do Flow pra Maromba. Né? Então tá todo o estúdio lá no centro de treinamento deles. Então você tem um fisiculturista e você tem o Sérgio Sacani, que é o gordão foguetes. E eu achei muito engraçado um corte, que o nego tava zoando ele, falando, caramba,
olha, o ateu que chama Nossa Senhora quando tá pegando peso, que ele começou, né? Quando começou a pegar ele, a senhora, meu Deus do céu. Ele falou, não, eu sou ateu, não acredito nessas coisas tudo, mas meu filho foi batizado, né? Tá estudando em escola católica. E não sei o que começou a dar nisso, eu falei, Isso é cara... Brasil. Isso é Brasil pra caralho. Não, e o negócio é o seguinte... É uma coisa boa, né? Não tô falando, hipocrisia da Salvação tá Não. próximo. Existem certos valores, Tá mas perto. você vê, o cara é casado, ele tem uma família. Ele não- sabe o que é bom, no fundo. Assim, e ele vê que, olha, isso aqui é o que eu quero para minha família. Né? E quando você vê essas grandes fundações, por exemplo, olha, a Ford Foundation financiou os estudos da Judith Butler, deu lá a bolsa para ela, deu uma grana para ela escrever a teoria queer. E olha a influência Ideologia dessa de mulher. gênero, não, teoria Não, queer. Ideologia de queer, gênero é um é, negócio queer. que a rigor não existe. Sim, Né? Enfim. mas nasceu dessas Isso. ideias. É um derivado. Esse lance todo de gênero neutro, gênero fluido, caramba, vem das teorias dela. As teorias que ela escreve enquanto filósofa, enquanto quem quer alterar as estruturas sociais, não para defender os direitos de minorias, para subverter as identidades de gênero da sociedade. Não sou eu que estou teorizando, é ela que Ela falou. que escreve, exato. Ela que falou, tá lá, Gender Trouble, Subversion of Identity, subversão da identidade. Esse é o subtítulo do negócio. Né? Eles financiaram isso aí. Agora você vai olhar para a família dele. O que o pessoal da funda... O que os Ford estão fazendo? É uma família dinástica. E que Sim, a gente já estimula- falou isso aqui, exatamente. Isso é o... Então, tem essas coisas. Faço o que eu digo. Essas coisas elas são não faço o que eu intuitivas. E quando a gente... O que eu tô querendo apontar é o seguinte, a gente tá comprando propaganda ideológica, muitas vezes financiadas por esses caras que estão um pouco ligando para isso. Exato. Né? E não estamos olhando para a realidade concreta. O cassino, a liberdade individual. Eu não sei o quê. A discussão é outra. Olha o todo. Olha o que está acontecendo. Né? Exatamente. Eu sempre fui pró-liberdade individual, ainda sou, mas eu acho que é isso. Tem duas coisas que eu mudei da minha adolescência para cá. Olhar a realidade, o que está acontecendo agora e quais são os prós e contras disso na realidade. E existe uma moral acima da liberdade. Para você ser realmente livre, a moral tem que estar acima. Senão você não vai ser livre. Do possível, vive e deixe viver. Né? Mas Na medida do possível. Tomista- Até porque se o cara quiser te matar, você não vai levar. Não, tudo bem. Faça a sua. Mas aí é a sua live let verdade. die. Sendo meio aristotélico, o Arthur reclama, ele fica, tá muito tomista. Fica... Tá, a liberdade é boa? É. Se a liberdade é boa, então significa que existe um negócio chamado bem. Porque senão a liberdade não poderia ser boa. Sim. E Não se teria existe... bom na parada. Exatamente. E se existe um negócio chamado bem e a liberdade é boa, significa que esse negócio chamado bem é uma categoria superior à liberdade, a qual a liberdade deve seguir. E a partir desse momento você tem que procurar qual é esse negócio chamado bem e obedecer a ele, e não única e exclusivamente a liberdade. E essa é, inclusive, a posição da igreja. E me parece que essa é a posição que os cristãos têm que ter no geral. A propósito, a posição da Igreja Católica é contrária à liberação dos jogos, né? Só para deixar claro. Oficial. A oficial, CNBB. Sim. E olha... Tudo bem, tem nota. Veja que a doutrina social da igreja ela não é contra a liberdade individual, mas ela é a favor do bem comum. E ela não trata o indivíduo como, aqui o indivíduo é soberano a todas as coisas. Nem tem, até algumas pessoas cometem esse erro. A família é soberana a todas as coisas, temos que proteger a família a todo custo. Não, existe um bem, não há uma hierarquia muito definida entre esses entes, e é como se fosse uma teia. Aí você mexe nisso aqui se alaça aqui. E é para essa teia e para o bem comum, que enquanto cristãos eu imagino que a gente tem que olhar, católicos ou não. É que o extremo Muito disso bem. é o cara querer controlar tudo, né? Que não é o que a gente está falando aqui, pelo amor de Deus. Exato. Existe uma diferença então, entre É, autoridade e querer- tirania. Exatamente. Cuidado. Um governo autoritário não necessariamente é um governo tirânico, inclusive. Exatamente. Muito bem. Epa. É isso. Esgotamos mais um assunto. Acabou, Esgotamos mais um assunto. Já pode mandar isso Peraí, aí. o quinto elemento, então, é contra a liberação do jogo. Não existe o não quinto sei o elemento. quinto elemento. Eu duvido. Não, vou- não existe isso aí. Eu vou checar com o Kremlin. Não, Como quinto sempre a elemento gente esgotou precisa- o assunto, mas aí a gente não deixou, não precisa dá se posicionar. Não. Quer dizer, não Peraí, sei. deixa eu perguntar o Dugin. Gorbachev. Gorbachev. Спасибо, Бронецка, врача. Parece que nessa... Дареш, não? Броня Гарантас. Yet, Бронецов, Котель. Зивицкий. Zazdrozna, Zazdrozna. zaznain. Доброй ночи. para buscar
Ele falou pra gente manter em suspenso. Ah, Ah, beleza. então tá Que bom. é Então, o ó. Kremlin ainda não definiu. Mas a gente podia negociar com eles. Às vezes libera, proíbe aqui, libera na Venezuela. A gente vai pra lá já que jogar. tem um- Muito bem. Eu não sei, Pior, eu tem só o sei que Paraguai eu só sei que se liberar e for no Nordeste, a cidade tem que chamar Las Vegas. Eu acho que esse é o final perfeito. Encerrou o programa. Las Vegas é muito Pra onde eu olho. Aqui. Muito obrigado. Você, não, Muito você obrigado. encerra porque você abriu. Então, muito obrigado. Valeu. É isso aí, tá bom. Não Vamos deixe de jogar. assinar o nosso Traz o canal. pano verde, Daniel.